muito conhecida, né? Quem estuda bibliologia entende bem desse assunto e eu quero compartilhar aqui com vocês. Não sei se vai ser possível colocarmos aqui na tela, já está, não é? Amém. Glória a Deus. Então queremos saudar, já estamos agora sendo gravados e a gente quer saudar a todos os irmãos e aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham através das redes sociais. Glória a Deus, que vão assistir depois esta ministração. Glória ao Senhor. Temos aqui, amados, a nossa lição de número 6. Nós vamos estar ministrando, talvez não usemos aqui, não sei se vai ser possível usar a tela, vai estar lá? Não, amém. Então nós vamos fazer uso aqui da nossa lição e eu gostaria de convidá-los para estudarmos a palavra do Senhor. Só lembrando que à noite nós teremos aqui a partir das 18h30 o nosso culto e aqueles irmãos que quiserem vir, nós não vamos impedir, somente observando aí o uso de máscara. Não podemos receber ninguém sem máscaras, tá? E também o uso do álcool em gel, o distanciamento, caso não seja da família. Estamos vivendo um momento de aumento de casos de Covid com essas variantes. Muitos irmãos, inclusive, estão infectados, outros já foram, estão saudáveis, graças a Deus, já testaram negativo. Então, oremos em favor daqueles que estão passando ainda por este momento difícil. Vários colegas que aqui estão, já estão curados, né? Já testaram aí negativo, graças a Deus. E graças a Deus também por aqueles que ainda não foram infectados, mesmo sendo uma variante cujo poder tem sido menor do que se observava no ano passado. Vamos então ler a palavra do Senhor, vamos estudar a palavra do Senhor, a Bíblia como um guia para a vida. Eu gosto sempre de destacar, amados, a palavra-chave aí, que é guia, não é? De falar um pouquinho sobre esta palavra. E eu apresento aqui, amados, guia como que uma pessoa ou um instrumento. Para a gente trazer aqui alguns vocábulos desta palavra, que representa, ela é palavra-chave e chama a atenção por ser aqui a palavra que vai, digamos, redundantemente, nos guiar esta lição. Nós estamos estudando este trimestre sobre a supremacia das Escrituras e, como eu já disse tantas vezes, supremacia quer dizer superioridade, hegemonia, primazia, preponderância, poder supremo, algo incontestável. Então nós estamos estudando sobre a doutrina das Escrituras, a bibliologia, e como é importante esta doutrina, porque ela abre as portas para todas as demais doutrinas bíblicas para estudarmos. Quando estudamos sobre as Escrituras, estamos estudando sobre o desejo de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus, o pensamento de Deus, aquilo que Deus quer para nós. Por isso, encontramos aí a palavra guia. Guia, se fosse um ser humano, uma pessoa, seria o quê? Um professor, seria um aio, seria o quê? Um pedagogo, seria aqui um orientador, um condutor. Todas essas palavras e vocábulos se aplicam à guia. Tomemos aqui, por exemplo, alguém que trabalha numa cidade turística e é identificado como um guia turístico. É aquela pessoa que vai orientar, que vai conduzir, que vai explicar, que vai mostrar, que vai expor os pontos turísticos de uma cidade. No caso, a Bíblia, a palavra de Deus, é quem nos conduz, é quem nos dirige, é quem nos orienta. Se fosse tomar esta palavra guia como um equipamento, como um instrumento, nós poderíamos dizer que ela seria aqui uma bússola. E geralmente nós utilizamos este termo, esta palavra desse instrumento, bússola, que é um instrumento de navegação, digamos, mais à moda antiga. E poderíamos citar outros também aqui, como leme de um navio.
ou um timão de um motor de polpa, não é, pastor Léo? Você que sobe muito aí os rios, sobe, desce, vai para o Valparaíso e também ali no Croa. Então nós temos o timão. E timão aqui não quer dizer o Corinthians, não. Timão aqui quer dizer aquele instrumento no qual você pega ali, né, o motor e o conduz para onde quer. Então, se fôssemos tratar de guia como instrumento, falaríamos aqui de bússola, de leme, de timão. Poderíamos ser, assim, utilizar de uma forma mais moderna ainda, falar do GPS. O GPS. E o GPS é um instrumento muito bonito, muito legal, muito moderno, tecnologia de ponta. Se fôssemos falar aqui no inglês, seria um pouco mais difícil, né? Porque a palavra GPS é Global Position System, que quer dizer, em português, seria um sistema de posicionamento global. Isso é o GPS. E para que ele serve, o GPS? Com certeza, ele é muito instrutivo e ele encontra, aqui eu estava dando uma olhadinha, ele encontra o caminho para um determinado local. É o primeiro trabalho de um GPS, né? E depois ele vai medir, saber a velocidade e a direção para onde você vai se deslocar, para o seu deslocamento. Para isso serve um GPS. E hoje, muitas pessoas, muitas instituições utilizam esse grande instrumento. Por exemplo, quem pega um táxi por aplicativo, né? Um motorista de aplicativo, aquele taxista, aquele instrutor, aquele condutor vai estar usando ali um GPS para que coloque ali no seu GPS o nosso endereço e a gente segue direitinho sem errar, não é? E isso eu estou trazendo aqui para vocês para ter uma ideia do que seja a Bíblia, nosso guia, o nosso instrumento, o nosso norte. Quem estudou topografia tem ali um instrumentozinho chamado NM, que é chamado de norte magnético, que dá a direção para onde a pessoa vai. Então, tudo isso, todas estas palavras, todos estes vocábulos, sejam de pessoas e de instrumentos, equipamentos, traduzem sim a palavra guia. Então a Bíblia é como esse guia para a nossa vida. Se nós tivermos a Bíblia como nosso guia, nós vamos chegar ao porto seguro. Nós vamos chegar ao nosso destino com tranquilidade. Glória ao nome do Senhor. Inclusive, quando nós estudávamos teologia, estudamos teologia já há algumas décadas, pelo menos há 4 décadas, meus irmãos, eu lembro que bem no início da nossa carreira espiritual e ministerial, a gente tinha uma frase que os teólogos sempre citavam sobre a Bíblia, que é: leia para ser sábio e pratique-a para ser santo. Então, são frases que nos ajudam a entender o que a Bíblia representa para nós. Leia para que você seja um sábio e pratique-a para que você seja santo, consagrado, separado para o Senhor nosso Deus. Porque a Bíblia é como a água, inclusive ela é tipificada, ela é comparada, tem esta aplicação, como a água que não só nos descedenta, mas também que nos limpa, que nos lava, que nos santifica. Temos aí o nosso texto áureo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que isso representa? Você pode agora materializar um pouco essa expressão do Salmo 119, versículo 105, para um trabalhador, para aquele trabalhador das minas de carvão, que trabalham nas minas de carvão aí dos países, principalmente no leste europeu, na Rússia, e outros países que são produtores de carvão mineral. Eles entram, né, na terra, né, faz aquelas aberturas, e eles trabalham ali com todo um aparato, com toda uma vestimenta. E eles têm uma lâmpada que eles colocam aqui bem na testa, na cabeça, e mais uma lanterna que usa geralmente nas suas mãos. E aí isso se explica com toda tranquilidade o que significa lâmpada para os pés e luz para o caminho. A lâmpada, ela estava ali sempre
ao redor dos pés daqueles trabalhadores. E a luz aqui colocada sobre a cabeça apontava o caminho. Isso quer dizer o que é? Tem iluminação tanto para perto quanto para distante, para longe. Isso significa, então, dizer que a lâmpada, a Bíblia, é lâmpada para os nossos pés, mas é também luz para o nosso caminho. Ela ilumina tanto o agora quanto o depois, o pós. Então, ela é uma iluminação para toda a nossa vida. A Bíblia nos ilumina, nos esclarece hoje e traz esclarecimento, iluminação, claridade espiritual para toda a nossa trajetória, assim como aqueles trabalhadores que estão nas minas de carvão. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus é profunda, mas também é muito clara de ser entendida. Depois nós vemos aqui na verdade prática, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Você não vai titubear, você não vai estar inseguro de forma nenhuma com a Bíblia, como o próprio Senhor Jesus diz, está escrito no Evangelho de João, lá no capítulo de número 12, né? Diz que a palavra de Deus é luz, ela é luz, e quem anda nela, na luz, que é o próprio Senhor Jesus, não está nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele diz, eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. É uma pessoa que vai estar seguro. Então, diz aqui o nosso comentarista, pastor Douglas, alicerçado dos ensinos da palavra de Deus, nós somos instigados a viver com sabedoria e prudência. São duas palavras, dois vocábulos que nós vamos estar aí estudando um pouco, vendo sobre eles no decorrer desta lição. Sabedoria e prudência. Me parece duas qualidades, duas condições, duas necessidades hoje muito importantes para a vida que muita gente está desprezando. E por isso acaba se precipitando e às vezes não chegando ao lugar desejado. A nossa leitura bíblica em classe, que já foi feita aqui neste momento, amados, começa com uma exclamação: oh, quanto amo a tua lei. Esse texto é maravilhoso, e todo o livro dos Salmos. E no Salmo 119, a Bíblia é identificada em cada versículo como algo muito poderoso. Lei, preceito, mandamento, né? Isso dá uma claridade para nós do que são as Escrituras, louvado seja Deus. E eu entendo aqui que esse texto do Salmo 119, assim como todo o livro dos Salmos, são orações em forma de poesia. Aqui o salmista está orando poeticamente, apresentando a Deus as suas necessidades, suas deficiências, os seus anseios. Glória ao Senhor. Eu escrevi também algumas outras frases aqui na nossa revista, né? E nós dizemos aqui o seguinte: neste livro temos tudo o que precisamos. É claro, a Bíblia tem respostas para tudo, tudo que nós precisamos para vivermos aqui no planeta Terra. Isso quer dizer que ela é completa, ela não precisa ser acrescentada. E nem ela demais para ser cortada, para ser subtraída. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante, completa, infalível, eterna, justa, que nos conduz ao caminho da salvação. E ao observarmos a vida cristã, a gente sabe que, vivendo esta vida a cada dia, nós precisamos sempre de constante renovação. A Bíblia preceitua renovação, não inovação. Inovação é outra coisa. Precisamos de inovações na área de tecnologia, mas não na área de doutrina, na área de ensino substancial bíblico. Aí não cabe inovação. Cabe termos uma vida de renovação diária para servirmos ao Senhor nosso Deus. Bom, aí bem na introdução, no plano de aula, temos a seguinte frase que eu destaco aqui para os irmãos nesta manhã e para aqueles que estarão nos assistindo através do nosso canal no YouTube ou no nosso canal no Facebook, pois esta mensagem está sendo gravada. Diz aí: nesta lição
temos como propósito mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para a nossa vida. Este é o propósito desta lição, o propósito central. Eu conversava com a minha esposa ontem, ao estudar um pouco mais esta lição, eu escrevendo aqui algumas coisas, eu dizia para ela, esta lição, ela é tão rica, que a gente poderia usar 3 aulas, 3 cultos para ministrá-la, isto pormenorizadamente. E o tempo aqui é pouco para a gente ministrar sobre uma palavra tão boa, tão poderosa, né? E observando aí na apresentação da nossa lição, quais são os objetivos? E os 3 objetivos aqui são: enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. Então vamos falar o que é alicerce, que é algo muito importante, a gente explicar o significado desta palavra, que é profunda, inclusive na sua prática, né? Na teoria e na prática. Se fala de alicerce, está falando de profundidade. O segundo objetivo é esclarecer que Deus é a fonte da sabedoria verdadeira, da verdadeira sabedoria. E nós encontramos claramente no livro de Provérbios, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, nós estamos dizendo que agora nele encontramos essa sabedoria, e ao encontrar essa sabedoria, também somos sábios, ou seremos sábios. E a Bíblia diz que ouve o sábio e serás sábio também. Glória ao nome do Senhor. E o terceiro tópico, o terceiro objetivo desta lição é mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Sabedoria é muito mais que conhecimento. A sabedoria vem de Deus, ela vem do alto, como fala o apóstolo Tiago. E a prudência, que evita a precipitação. Glória ao nome do Senhor. Numa sessão aí do plano de aula, chamado motivação, eu também destaco aí uma frase que diz o seguinte: quem as leva a sério e as põe em prática, se torna mais sábio e mais prudente na maneira de viver. Como disse o escritor sagrado, ele diz, sou mais prudente do que os velhos. Parece até uma arrogância, não. Ele está se referindo àquele que é prudente, aquele que lê a palavra, aquele que guarda a palavra, aquele que anuncia a palavra. Então aí, é nesse aspecto que ele está dizendo que sou mais prudente do que os velhos. Por quê? Porque guardo os teus preceitos. Então quem os observa, quem os guarda, é uma pessoa prudente, uma pessoa abençoada, não é? Que não vai, como diz os antigos, colocar a sua mão dentro de uma cumbuca. Então tenhamos muito cuidado. Nós precisamos saber aonde estamos, onde andamos, aonde colocamos a nossa mão, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa mente. Isto é uma mensagem que a gente tem sobre os sentidos do corpo humano, como usá-los, né? Muito bem, amados, e eu falo aí já na sugestão do método, no plano de aula, também destaco aí uma seguinte frase: o livro de Provérbios foi escrito com o propósito de fazer dos leitores pessoas mais sábias. O livro de Provérbios, e aí Jesus é intitulado como a sabedoria de Deus. Então identifica Jesus Cristo com a sabedoria com o próprio Senhor Jesus. E aos Colossenses, creio, a Bíblia diz que neles, e assim também como aos Romanos, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, quem serve a Cristo e observa a sua palavra, não deixará de ser uma pessoa sábia. Pode não ser alguém muito inteligente, com muitas graduações, pós-graduações, MBAs, mestrados, doutorados, nesta vida, mas certamente será um doutor na prudência, né? Certamente. Então, amados, vamos observar aí, desde a nossa introdução da lição de hoje. Na nossa introdução, nós encontramos aí esta primeira frase que diz: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o cristão. Ora,
ela só vai se tornar esse guia se ela for lida e praticada, lida e obedecida. Por isso que o apóstolo Tiago diz que nós temos que crer na palavra e colocar em prática, senão seremos como as ondas do mar, levado de um lugar para outro. E aí não vai ter muito proveito, não é muito legal para a nossa vida. Essa pessoa vai ser levada de um lugar para outro, não vai ter direção, não vai ter segurança. O nosso escritor diz o seguinte: Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Estava observando aqui João capítulo 5, versículo 39, ou eu não entendi bem, não quero fazer uma crítica a um homem tão inteligente como o pastor Douglas. Porém, eu entendo aqui no capítulo 5, versículo 39, que está o verbo no tempo indicativo e não imperativo. A Bíblia não diz aí, examinem as Escrituras. Ela está dizendo, examinais, está constatando que os judeus examinavam as Escrituras, mas ao mesmo tempo não obedeciam, porque não seguiam a Cristo. Então me parece que o tempo verbal aí, de João 5,39, é mais um verbo indicativo, examinais, e não um imperativo, como ide, que é imperativo, como examinai, que é imperativo. A Bíblia diz aí, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus estava dizendo, os judeus examinavam as Escrituras, porém não estavam obedecendo-as, porque não estavam seguindo a Jesus, porque o próprio Jesus é a Escritura, né? A Bíblia é um livro cristocêntrico por excelência. Amém? E aí Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação, capítulo 1 e versículo 21. Então, nesta lição, amados, nós veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Feliz do crente que tem sabedoria e prudência, né? A sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é moderada, ela é construtiva, ela é edificante. E a prudência, que nos leva a fugir da precipitação, de cair na cova, de cair no laço do inimigo. Que todos nós, ao estudarmos a Bíblia, adquiramos estas duas grandes qualidades. Glória a Deus. Então vamos lá, amados, ao nosso primeiro tópico da nossa lição, nosso primeiro objetivo, o objetivo número 1, que é a Bíblia é um alicerce para a vida. E aqui ele nos diz, a palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita divinamente inspirada. Esta afirmação está em todo o decorrer desta revista, não só da lição de hoje, mas da revista, porque nós precisamos estar sempre lembrando que a Bíblia é a única regra de vida, de prática inspirada. E os textos de 2 Timóteo 3,16, Apocalipse capítulo 1 e versículo 1, falam exatamente sobre isso. A Bíblia é a única regra que nós temos para a vida cristã, como revelação infalível, inspirada, né? Revelação escrita, divinamente inspirada pelo Senhor. E ele mais uma vez diz aqui, quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus, é comparado a uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Está em Mateus capítulo 7, versículo 24, quando Jesus ali instrui falando sobre a vida. Aqui na realidade é uma ilustração que o Senhor Jesus Cristo nos faz, e que isso simboliza a nossa vida espiritual, a nossa trajetória espiritual aqui na terra. Então, falando aqui sobre alicerce, toda casa, amados, toda construção começa com alicerce e não com a cobertura. A única casa que começa com a cobertura é a casinha que é desenhada pelas crianças ali na escola dominical e em outros lugares, né? Aí pode começar pela cobertura, não tem problema. Mas você vai fazer uma obra física, material, né?
tem que construir, tem que começar pelo alicerce. E alicerce fala de profundidade, fala de uso de materiais e de equipamentos necessários, substanciais, como o ferro, não é? Como o concreto, como o cimento e outros, a madeira, para que possa assim edificar esta casa. Começa então pelo alicerce. A Bíblia é este alicerce. A nossa vida espiritual não pode começar com outro elemento, senão com a palavra de Deus. E começando de baixo. É instruído pelos melhores teólogos que o novo cristão, ou até a pessoa não crente, ao estudar a Bíblia, ao ler a Bíblia, precisa começar pelo Evangelho de João, porque é o evangelho mais familiar, mais prático. Depois do Evangelho de João, o segundo livro na Bíblia a ser lido por um não crente ou por um novo convertido é o livro do Gênesis, porque é o livro dos começos. A pessoa vai entender sobre a criação de Deus, como tudo foi formado. Mas muitas vezes algumas pessoas aceitam Jesus como Salvador e são apressadas demais e levadas por outros, às vezes imprudentemente, aos grupos de oração profundo ou encaminhá-lo para uma aula de escatologia. Isso não vai dar certo. Isso vai fazer com que esse crente muitas vezes cresça de forma defeituosa. Mas pastor, a oração vai criar defeito? Eu não estou me referindo à oração na igreja, na escola dominical. Estou falando a oração em certos ambientes onde a pessoa já vai ter algumas experiências sobrenaturais que muitas vezes não estão alicerçadas na palavra de Deus. Então é muito bom nós estudarmos a Bíblia, começarmos pelo Novo Testamento, o novo crente, e para a escola dominical via discipulado, para assim ser instruído de forma correta. Aí vai ter um verdadeiro alicerce, que no futuro vão vir as lutas, as tempestades, vão dar de ímpeto contra esta casa, esta pessoa, esta casa espiritual, mas esta pessoa vai permanecer firme, porque foi edificada na rocha. Ela foi construída a partir do alicerce, não da cobertura. Então, amados, diz-nos aí, por isso eu falei que esta lição é especial, maravilhosa, que a gente poderia ter toda ela e comentar. E como o tempo é pouco, às vezes a gente economiza aqui um pouco. Diz ele aqui, a vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. Ele fala aqui de João 3,16, que é o evangelho em miniatura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois ele nos fala, o próprio Cristo é a rocha inabalável, a rocha dos séculos. Não só Paulo fala aqui em 1 Coríntios 10, versículo 4, como Isaías fala lá em 26, 4 do seu livro, ele diz, confiai no Senhor nosso Deus perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Então, a nossa vida precisa ser construída sobre esta rocha. Se nós estivéssemos aqui apresentando o estudo que vem ali da CPAD, vocês viram ver a figura de uma casa edificada no meio de uma rocha no mar. Então, isso reflete bem ser construído na rocha. A rocha é firme, sedimentada, dá para construir com muita segurança. E eu concluo aí essa parte do tópico de número 1, do objetivo de número 1, que diz, a síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Isto quer dizer o seguinte, Mateus 7, 25, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, vem os rios, dão de ímpeto contra essa casa, mas ela permanece firme, porque ela foi edificada sobre a rocha. Então tenhamos, amados, uma verdadeira engenharia, a perfeita engenharia de Deus no nosso alicerce espiritual. E assim nós estaremos seguros. E aqueles que se chegam à fé cristã precisam ser ensinados desta forma, e não
ao invés de tomar leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo, seja levado às outras iguarias, não é? Comer aquelas comidas mais fortes que às vezes pode causar um mal. Nós agora, eu e minha esposa, temos 2 netinhos, né? E eu percebo que, ali vendo o nosso netinho Daniel, está ficando forte, já vai para 6 quilos, só sendo amamentado, leite materno, racional. A gente não pode nem pensar em dar um mingauzinho para ele, quanto mais um feijão com arroz, né? Imagine, dar charque, carne de porco, não vai dar certo. Então tem muito crente aí crescendo de forma defeituosa, porque foram levados a essas mesas, ao invés de serem levados ao leite racional da palavra de Deus, para que por ele vá crescendo de forma correta. A palavra de Deus é luz, é o número 2 deste primeiro objetivo da nossa lição. E luz aqui, nós já falamos, lâmpada para os pés, luz para o caminho. É aquela alegoria que nós fizemos aqui, daquele trabalhador das minas de carvão, que tem uma lâmpada na mão, mas tem também aqui uma luz bem na testa, bem na cabeça, para iluminar o seu caminho. Porque se a pessoa tem luz só nos pés e não tem para o caminho, dificilmente ela vai poder, não é, correr a esta carreira, porque se não vê o caminho à frente, ela poderá tropeçar e cair num abismo. Por isso precisamos de luz para os nossos pés e também para o nosso caminho. Glória a Deus. Então, amados, a Bíblia, como diz o apóstolo Pedro, é uma luz que ilumina em lugar escuro. Só existe escuridão até o momento que a luz chega. Chegou a luz, as trevas são dissipadas. Por isso, muitas pessoas, em muitos lugares da nossa Amazônia e deste mundo, que viviam em trevas, como na região da Galileia, como naquela região marítima, Zebulon, Naftali, em toda aquela região que o pessoal andava nas trevas da morte, quando raiou a luz, eles foram iluminados, receberam salvação. Por isso, pastor Léo, que quando nós levamos a mensagem através da obra missionária em todos os rincões da Amazônia, ali a luz chega, esclarece e as pessoas são salvas pela palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Jesus disse, e eu já falei, João capítulo 8, agora eu falei 12, mas 12 é o versículo. João 8, 12, eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O verdadeiro seguidor de Jesus não anda em trevas, ele tem a luz da vida. E quem sabe para onde vai, não está perdido. Glória a Deus. Muito bem, o número 3 aí, amados, e só concluindo aí, Efésios 5:8, Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz e não das trevas, nós somos do dia e não da noite. E também ele, através de João, o apóstolo João, melhor dizendo, ele diz, isto é, afastado da prática do pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 6. A luz nos afasta do pecado, ela mostra, ela denuncia. O que é o evangelho? Senão um código denúncia contra o pecado. Quando nós pregamos, estamos denunciando o pecado do ser humano. Por isso que a palavra-chave do cristianismo, da pregação, é arrependimento. Bom, número 3 diz, a palavra de Deus é imutável. A palavra imutável, como é do conhecimento de todos, é aquilo que não muda, aquilo que não sai do lugar, é aquilo que não pode ser contrariado. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé, de prática. Dizia o pastor Antônio Gilberto, ela é terminante, ela é conclusiva. Assim é a Bíblia, ela é terminante, acabou ali, não tem mais outra coisa para se explicar. Ela é conclusiva, conclui ali, chegou ao ponto final, não tem mais outra revelação. Infelizmente, hoje e em muitos tempos, muitas pessoas, líderes religiosos, tentaram trazer outras revelações para pessoas. Isso não vai dar certo. Isso vai culminar com apostasia, vai culminar com muitas outras práticas que conduzirão o homem à perdição.
como o fanatismo religioso, que muitas vezes, ao invés de conduzir à salvação, conduz à perdição e às vezes até mortes e suicídios de pessoas, como aconteceu em muitas eras, em muitos tempos deste mundo, através de pessoas que pensavam estar servindo a Deus, mas na realidade estavam servindo a Satanás. Pois bem, amados, nós vamos já concluir essa primeira parte, e aí no nosso texto, João 10:35, a Bíblia nos diz: a Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e nem falham. Que coisa maravilhosa! Não erra e não falha. Isto nos transmite segurança. Deste modo, o texto bíblico permanece inalterado. Marcos 13:31. Por conseguinte, eu destaco aí também, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como o tiveram antigamente. Isaías 55:11. O que diz Isaías 55:11? Que a palavra de Deus vai cumprir o seu propósito. Ela vai prosperar naquilo para qual o Senhor a enviou. Ela vai operar, realizar, fazer aquilo que ela tem que fazer, que é iluminar, transformar, mudar a vida das pessoas, alicerçar fidedignamente em Cristo a vida das pessoas. Os padrões de ética e da moral cristã não sofrem mudança, diz o apóstolo São Pedro, capítulo 1 e versículo 20 da sua primeira carta. Não sofrem mudança. Por quê? Aquele que nos deu a luz também não tem mudança e nem sombra de variação. Porque a Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, diz o apóstolo Tiago, né? Nele não há dúvida, não há defeito, não há variação alguma. Nós precisamos entender isso. E eu acrescento aqui para terminar, é um acréscimo, mas um acréscimo positivo, não querendo aqui achar falha no nosso comentarista, que no mundo, eu acrescento, os padrões estão em constante mudança. Os padrões no mundo mudam sempre, inclusive até mesmo as leis, os códigos estão sempre sendo reformados, às vezes até os próprios estatutos das igrejas, precisamos atualizá-los, reformá-los, porque nós estamos em constante mudança. Porém, os padrões de Deus não mudam, a doutrina não muda, a palavra de Deus é a mesma, ela tem todo o poder. Porquanto, finalizando aqui, a síntese deste tópico é: a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. De tudo isso que eu falei aqui nesse tópico 1, neste primeiro tópico da nossa lição, primeiro objetivo, se o crente guardar pelo menos esta frase, esta prática aqui, já está muito bom, não é? A vida do crente está alicerçada na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Amém? Guarde isso, que eu e você já seremos assim muito felizes, né? A palavra de Deus é o nosso alicerce, ela é a luz para o nosso caminho. Amém? E glória a Deus. Vamos então, meus amados irmãos, para o tópico de número 2, para o nosso objetivo 2 da nossa lição, que é: a Bíblia nos torna pessoas sábias. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Aí vem a sabedoria. A Bíblia é riquíssima, porque ela é a mente de Deus. Se ela é a mente de Deus, se ela é a mente de Deus, e se, eu digo aqui essa conjunção, certamente que é. Toda vez que você vê um se ali na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, você precisa analisar sob esse prisma. Certamente que é. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, né? Certamente, se nós andarmos nessa luz, nós vamos estar na presença do Senhor. Então temos aqui o conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria, aí ele coloca essa palavra aí, que dando uma olhadinha no hebraico aportuguesado, que é o Hokmen. Hokmen é a palavra, né? Hokmen. E o seu correspondente em grego é Sofia, que ambos significam sabedoria. Mas eles
falam aí o seguinte: ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. É exatamente o que nós precisamos, irmãos, é desta sabedoria que vai nos fazer hábeis, não só estudantes, mas praticantes das Escrituras, pregadores da palavra de Deus. E como o crente precisa desta habilidade, não só para viver, mas também para pregar a palavra de Deus, para convencer os contradizentes, como diz o apóstolo São Paulo. Precisamos dessa experiência, e experiência aqui é vivência, ter na nossa vida, e a qualidade de quem é sábio. Esta palavra, Rockman, aí do hebraico, e Sofia do grego, querem dizer tudo isso para nós. Precisamos ser pessoas sábias. Ele mostra mais aí, ele faz uma observação de uma obra bem conhecida, pastor Douglas, ele diz: a obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, creio que aqui alguns colegas têm, né, como nós temos, assegura que, entre aspas, a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Que frase bonita, né? Eu destaquei aqui com cores mais vivas: a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Verdade e vivência, né? Dia a dia. Devemos conhecer a palavra e vivê-la no dia a dia. Pensa que é fácil? Não, não é fácil. Nós precisamos nos esforçar para que assim nós façamos, nós pratiquemos. Glória ao nome do Senhor. Depois, nosso comentarista nos diz aí que Deus é a fonte da sabedoria. E ele mostra aí vários textos. Mas eu gosto muito deste texto de Romanos capítulo 11, versículo 33, que ali numa doxologia, que é um cântico a Deus, ele diz: porque faz uma exclamação, profundidade da sabedoria e do conhecimento, da ciência de Deus. Assim é a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor nosso Deus. A sabedoria é um dos atributos divinos, portanto, Deus é a sua fonte, é de lá que vem, é dele que vem todas as coisas. Como já dissemos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem desse rio de Deus, vem do céu, vem de lá. Quando o Espírito Santo veio, ele não veio do mar, não veio da floresta, ele não veio dos rios, ele veio do céu. O espírito de sabedoria, não é? Diz a Bíblia, de repente veio do céu, um vento forte, veemente, glória a Deus. Então tudo que é bom vem desse rio, vem dessa riqueza de Deus. Glória ao nome do Senhor. A sabedoria divina, diz o apóstolo Paulo, é inescrutável. Não é fácil, nós não podemos definir, pesquisar, sem a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem prescruta o próprio Deus, é quem mergulha no próprio Deus, nos trazendo a informação. Por isso que a própria Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, que nós não sabemos orar como convém. As nossas orações são defeituosas, são muitas vezes cheias de defeitos mesmo, são irreverentes. Às vezes nós estamos orando, alguém chega, nós paramos de orar. Uma vez eu fui interromper um pastor que estava orando, eu muito novo na fé, ele não gostou e disse que nunca devíamos interromper alguém que estivesse orando. Ele disse, e realmente não é legal nós interrompermos alguém que está orando. Eu sei que às vezes é preciso, né? No decurso do próprio culto, às vezes a gente precisa. Mas, amados, nós precisamos entender o que diz ali o apóstolo São Paulo, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós. Como disse, muitas vezes oramos desatentamente, às vezes vamos orar, pensamos numa palavra e falamos outra, estamos com sono, como um irmão que acordou na vigília, não é? Ou mesmo na vigília e começou a falar banana, maçã, carne e tal, porque ele estava com fome, né? Já estava há muito tempo jejuando, aquela coisa toda, e ele começou a citar outras palavras, e outro
acorda da vigília ali, depois de dormir muito, olha, uma vigília. Aí ele diz: ei, irmão, o que é que Jesus falou aí para mim? Então nós precisamos entender que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Depois o nosso comentarista diz que o temor é o princípio da sabedoria, é o início, né? É que dá origem, é que começa, é o fio da meada. Diz-nos aqui o nosso autor: a Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase, temor do Senhor, não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz o entendimento, diz o apóstolo São Paulo, Romanos 12, 1 a 2. Esse texto tão conhecido, não é? Todos nós conhecimento, né? Todos nós temos conhecimento. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto de conhecimento, não é? E não vos conformeis, não se coloquem na forma desse mundo, mas transformai-vos, mais uma vez, pela renovação do vosso entendimento, conhecimento, para que experimenteis progressivamente, qual seja, não é? Ele diz ali, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é uma progressão, não é? Maravilhosa, boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, diz-nos aí o nosso comentarista, o temor a Deus produz entendimento. Lá no finalzinho, número 3 do tópico 2, eu também destaco essa frase: em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Salmo 14, versículo 1, disse o necio no seu coração, não a Deus. É o mesmo que fala também lá no Salmo 55, salvo engano, também fala sobre isso. Esses dois salmos iniciam dizendo que este homem ímpio não teme a Deus, não tem conhecimento de Deus, não guarda a palavra de Deus. Depois, ele nos fala aí dos benefícios da sabedoria. Irmãos, que coisa maravilhosa. E eu destaco, Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio, que eu acredito ser uma das maiores práticas, um dos maiores benefícios da sabedoria, é você ter domínio próprio, né? Ter domínio próprio, dominar-se a si mesmo. Talvez seja uma das maiores dificuldades do ser humano. Ele pode dominar muita coisa, conhecimento, máquinas, tecnologia, dominar uma cidade, mas ele precisa dominar primeiro a si mesmo, ter como domínio a sua própria vida, seus impulsos. E eu então destaco aí, antes de finalizar este tópico de número 2 e a sua própria sinopse, irmãos, que muitos cristãos perderam a prudência e a sabedoria. E aqui não parece exagerarmos, são muitos mesmo. Eu não estou falando muitos, digamos, a maioria absoluta, mas eu estou dizendo muitos, porque muitos mesmo, de um modo geral, têm perdido a prudência e a sabedoria, usado a sua mente, sua língua, sua voz, seu falar de forma imprudente e muitas vezes má. A sinopse diz o seguinte, a sinopse quer dizer o resumo do que nós estudamos nesta segunda parte. Deus é a fonte da sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Por isso que eu disse, é guardar a palavra de Deus para ser sábio, praticar a palavra de Deus para ser sábio, diziam os pastores mais antigos. Leia para ser sábio, pratique para ser santo, não é? Melhor ainda, pratique para ser santo, para ser sábio, tudo isso, amado, se interrelaciona.
Aí, de onde nós temos auxílio de educação cristã, eu destaquei mais algumas outras coisas aqui que não vai dar tempo para a gente falar, não é? Só citando, virtudes cardeais, né? O que é isso? Virtudes cardeais. Eu explico. São as principais virtudes, né? São virtudes que vale a pena perseguir. Por exemplo, quando eu falo dos pontos cardeais da terra, norte, sul, leste, oeste, né? Na vida cristã, nós temos os nossos pontos cardeais, que é a palavra de Deus, é a oração, é a consagração, não é? Tudo isso. É o temor. E logo adiante ele fala então estas virtudes, entre as virtudes teológicas, ele diz aí, estão a fé, caridade e a esperança. Enquanto a Bíblia defende a abnegação, a humildade, a generosidade e a compaixão para com os outros, o mundo defende o egocentrismo, o orgulho, o consumo e o julgamento. Por isso o crente precisa ter cuidado para não ser precipitado e imprudente. Como tem tido pessoas precipitadas e imprudentes, irmãos, nessa trajetória da vida cristã. E tem se dado mal. Vai, como diz os antigos, dar com os burros na água, né? Vai ter dificuldade, vai quebrar o nariz, vai ter problemas. É melhor ser prudente, é melhor ser sábio do que o contrário. Com certeza. Tenhamos muito cuidado. Bom, nós vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição, na nossa terceira parte, terceiro objetivo, onde diz aí que a Bíblia e a prudência para a vida. Destaca a Bíblia, não é? E a prudência para a vida. Acredito que poderia até colocar um acentozinho aí nesse E e se tornaria um E, né? A Bíblia é a prudência para a vida, que não seria também errado. Mas ele está falando da Bíblia e a prudência para a vida. Como ela é esse alicerce, como ela é esse guia, como ela é essa instrução. E aí ele fala sobre o conceito de prudência. Apresenta aí mais uma obra muito conhecida, esse dicionário, que se fosse falar em inglês aqui seria Wycliffe, mas para que os irmãos entendam, está escrito aí Wycliffe, né? Mas no inglês seria a pronúncia mais Wycliffe. Esclarece que o termo hebraico aqui é Arum. Arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Então, o que é uma pessoa prudente? É uma pessoa sensata, que tem bom senso, que age com sensatez, que é cuidadosa, que não se precipita. Como eu disse há pouco, não mete mão em cumbuca, né? É preciso ter muito cuidado, a não ser que tenha muita proteção nas mãos. Bom, ele mostra aí alguns textos de Provérbios, porque Provérbios é um livro sapiencial de Salomão, é um livro de sabedoria, onde mostra que Jesus é a nossa sabedoria. E ele diz, e que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente, saber tomar decisões. E como é que se adquire sabedoria, prudência? Lendo a palavra de Deus, orando, pedindo a direção de Deus. São as práticas espirituais mais contundentes, mais viáveis, para termos sabedoria e prudência. Depois ele apresenta aí uma outra obra, que é o dicionário Vine, né? Destaca que o substantivo grego phronesis e suas declinações denotam sabedoria prática, sabedoria para a vida. Pessoas simples, mas que são sábias. Lembra de um velhinho de uma determinada cidade, que a Bíblia fala lá, né? Eu acho que é Eclesiastes, né? Que ele conseguiu com a sabedoria livrar a cidade de um exército invasor. Não conta ali a história, mas conta, não é? Para a gente entender que geralmente as pessoas de idade, elas adquirem sabedoria se estiverem na direção de Deus, não é? É o pastor Semir. Exatamente. Muito bem. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Eu faço aqui alguma observação, irmãos, e já quero encerrar, porque chegamos a quase 10 horas.
entre aspas aqui, eu fiz aqui, escrevi algumas frases. Temos hoje pessoas precipitadas e que falam demais, falam além da conta. A Bíblia mostra no livro de Provérbios, irmãos, aproximadamente 100 versículos, não é 100 sem S, é 100 com C, tá? 100 versículos que falam sobre o uso imoderado da língua, da boca, da fala, precipitadamente. Eu não tenho tempo para citar aqui tantos, mas tem uma mensagem sobre isso. Pelo menos 100 versículos em Provérbios que falam sobre o uso imoderado, sem inteligência, precipitado da língua, da boca. Precisamos ter cuidado, tá bom? Então, palavras temerárias, amados, são palavras sem sentidos. Palavras sem sentido, palavras que podem causar prejuízo, que podem ferir, manchar e destruir a reputação de pessoas. Isso são palavras temerárias, palavras de juízo precipitado, que se antecipam sem ver sinais contundentes. Apenas a pessoa pensa, imagina e fala. Por isso, precisamos ter muito cuidado. Alguns antigos diziam o seguinte, que nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque a gente precisa ouvir mais e falar menos. E a Bíblia diz que nós precisamos ter muito cuidado. Lá em Eclesiastes 5, acho que diz, Deus está lá em cima, você está aqui embaixo, pelo que sejam poucas as tuas palavras, a não ser que sejam palavras de ensino, palavras de pregação. Glória ao nome do Senhor. Então, as ações temerárias, meus irmãos, elas são prejudiciais, elas podem ser destrutivas, acabar com a vida de alguém, e nós precisamos, todos nós, ter muito cuidado, ouvir. Dizem que a verdade tem 2 lados, eu aprendi que ela tem 3, você pode atender, por exemplo, um casal, um vem e traz a sua versão, aí depois vem o outro, traz a sua versão também, né? Aí quando você faz uma acariação, coloca os 2, aí vai aparecer então o terceiro lado, a terceira verdade, né? Precisamos ter muito cuidado, para não fazer como aquela história que eu já contei aqui, do pastor que foi procurado, mas eu creio que esse pastor não sou eu não, nem somos nós. Um procurou, não é, o pastor, e o pastor disse, sabe por que você tem razão? Trazendo uma demanda, sabe por que você tem razão? Aí depois veio o outro, e a outra pessoa, e o pastor ouviu e disse, sabe por que você tem razão? E assim todo mundo que vinha tem razão. E aí de repente alguém chegou para o pastor, alguém que soube da história, e disse, pastor, veio fulano, o senhor disse que ele tem razão, veio o outro, o senhor disse que ele tem razão, o outro ele tem razão, e agora? Ele disse, sabe por que você tem razão? O pastor quer dizer, eu me precipitei. Precisamos ter muito cuidado para não dar razão a quem não tem e tirar a razão de quem tem. É preciso muita conversa, muito discernimento, não é? Muita palavra, oração, direção de Deus. Não é brincadeira, não. Ô, amados, a prudência dos justos, fala aí o nosso comentarista. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Olha aqui, aqui era o âmago da pregação de João Batista. Converter os rebeldes à prudência dos justos. Mudar a concepção das pessoas. Mudar totalmente. Esta também deve ser a nossa concepção de ministração, de pregação e de vida. Eu destaco logo mais aí à frente, porque não dá para ler tudo. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Efésios 1 e 8. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente segundo a verdade de Deus, ou a vontade de Deus. Sabedoria para compreender a verdade e prudência para agir corretamente. É aquela história de não meter os pés pelas mãos. Muito cuidado. Não colocar os carros na frente do boi, o carro na frente dos bois, né? Aí não vai dar certo. O boi é quem puxa o carro, a carruagem, a carroça.
e não a carroça que puxa os bois. Muito cuidado. Amados, temos aí também os benefícios da prudência, número 3, benefícios da prudência. Eu destaco aí, grifo nosso mesmo, quantos prejuízos e estragos a imprudência tem causado à obra de Deus. Você já imaginou isso? Pense agora, uma reflexão. Pensemos, façamos esta reflexão. Eu vou repetir. Quantos prejuízos e estragos a imprudência tem causado à obra de Deus? E não só a obra de Deus, eu estou falando aqui porque fazemos a obra de Deus, mas tem causado no mundo, na família, no casamento. Quantos casamentos têm sido desfeitos por causa de imprudência? Por causa de ciúme doentio, exagerado, coisa que não está acontecendo? Quantos filhos têm sido desviados por causa da imprudência dos pais? Não trazem a escola dominical, não educam. Por falar nisso, eu vou fazer uma reunião com todos os pais, homens, machos. Nós vamos parar aqui uma escola dominical, não vai ter escola, nós vamos reunir com os homens, os pais de família, enquanto as irmãs estão em outra atividade lá no auditório. Daqui uns dias a gente vai marcar, isso é muito sério. Então, prejuízos, estragos, vidas destruídas fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, por causa de imprudência, por causa de falta de sabedoria, de loucura. Temos que ter cuidado. Temos aí então os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles destacam-se o autocontrole para não revidar ofensas. Meu Deus do céu. Ontem eu acho que eu falei um pouquinho na rádio, no programa Assembleia de Deus e Você, não sei quem ouviu, eu falei sobre o fruto do Espírito, o aspecto, ou os aspectos, as virtudes do fruto do Espírito. Alguém ouviu o programa ontem, Assembleia de Deus e Você? Levante a mão. Eita, povo de Deus, para acompanhar os nossos programas. E a gente falava sobre estas questões, e o autocontrole, irmãos, meu Deus, a gente tem que aprender isso. Aprender no dia a dia, ter autocontrole para não revidar as ofensas. Eu falei ontem de pessoas que se identificam como pavio curto, que não leva desaforo para casa. E eu disse ontem na rádio, levemos desaforo para casa e remoamos, vamos ali aos pouquinhos, né? Não revidar na hora. Aí quando passa 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, aí você vai ter um outro modo de pensar e de agir. Aliás, mais de agir. Porque na hora você quer dar o troco. Bateu, levou, não é assim? Nós não podemos ser assim. Bateu, levou, não leva o desaforo para casa, tem um pavio curto. Comigo é assim. Quem vem tem que levar o saquinho para levar o troco de volta. Não pode ser assim. Não se resolve problemas desta forma. Então, que o nosso comentarista, usando a palavra e sendo usado pelo Espírito, nos fala aqui dos benefícios da prudência. Decisões precipitadas podem trazer prejuízos para toda a vida. Depois ele fala aí da humildade para não exibir conhecimento. Pensa numa coisa que nós, pregadores, ensinadores, precisamos ter, né? Muito cuidado para não exibir, é a humildade para não exibir conhecimento. Conhecimento é para ser transmitido e não para ser exibido. E a gente precisa saber que é uma linha tênue aonde fica o divisor destas águas. E em todas as áreas, né? Em todas as áreas, não só aqui no ensino, mas em todas as áreas da vida. Depois ele fala de outro benefício, a correta tomada de decisões. Quantas pessoas têm tido prejuízo porque tomaram decisões erradas, precipitadas. O pensar antes de agir para não ser influenciado. Pense, analise, pense 2, 3, 4, 5 vezes. Pensemos muitas vezes antes de tomar decisões. Pessoas têm tirado a vida das outras no trânsito.
ou por algum outro motivo. Vocês viram há poucos dias um rapaz que foi fazer uma cobrança ali no Rio de Janeiro, num quiosque, morreu espancado por um grupo. Então nós precisamos, eu estou falando lá fora, mas aqui dentro pode se matar também, destruir a vida espiritual de pessoas por causa de atos impensados, não é? Nós precisamos ter muito cuidado sobre isso. Vamos lá. O alcance de boa reputação e alta posição, benefício da prudência. Você quer chegar mais longe? Está aí um verdadeiro ensino. O alcance de boa reputação e alta posição. Seja prudente. Deus vai te abençoar, vai te colocar em patamares maiores. A sujeição ao aprendizado e à correção, e o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Tanta coisa aí, meus amados, que a gente pode aprender com a prudência. São os benefícios da prudência. Eu, lá no finalzinho, destaco a frase: em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. Nécios aí quer dizer loucos, quer dizer precipitados, alguém que age sem pensar. Quantas guerras, quantas mortes, quantas destruições neste mundo, às vezes até problemas na igreja, têm acontecido por falta de prudência. E eu apresento aí, amados, grifo nosso, o tripé da imprudência. Eu cito aqui: pensamentos, palavras e ações. Pensamentos, palavras e ações. Os teólogos da prática, não é? Os teólogos empíricos e também os teólogos dos seminários, das faculdades, eles falam sobre isso, que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Por isso que eu estou mostrando esse tripé, da imprudência: pensamentos, juízo, fazer juízo temperário, juízo antecipado. Segundo, palavras, que é publicar coisas que nós não temos segurança. Hoje tem muitas chamadas fake news, e na igreja também. A pessoa ouve falar, já sai de casa em casa contando, semeando às vezes contenda, dizendo que não é verdade, que não checou. As informações precisam ser checadas, e mesmo que sejam checadas, se é uma coisa errada, não nos dá direito de sair por aí colocando o pecado, as falhas das pessoas para fora. É assim? Não. Se a gente puder ajudar, então não vamos prejudicar. E o último tripé da imprudência são as ações, que é a materialização da precipitação. E quantas pessoas estão fazendo isso? E às vezes não percebem que podem pagar um alto preço. Não é aquela história do corinho não, né? Eu sei que foi pago um alto preço, aí é outra coisa, né? Cuidado, muito cuidado. Podemos ser chamados à responsabilidade pelo próprio Senhor, pelas autoridades constituídas, sejam autoridades civis ou até eclesiásticas, por falta de prudência e tudo mais. Encerrando aí, a prudência é a sabedoria na prática, diz a sinopse, não é? O resumo desse texto. A prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Isso não quer dizer que eu, pastor Carlos, que estou pregando, trazendo esse ensino aqui, ou comentando essa lição, seja melhor do que ninguém, que eu sou perfeito. Não, preciso aprender muita coisa e preciso ter muito cuidado para não ser imprudente, para não ser precipitado, para não ter falta de sabedoria. Mas a Bíblia sempre está dizendo: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos e não lança em rosto, né? Deus abençoe a todos, Deus abençoe os nossos internautas, Deus abençoe os nossos irmãos que aqui estão. E agora,
pastor Jusemir, com a nossa equipe, conduzindo aqui os nossos trabalhos da Santa Ceia.